Pessoal do sexto ano, como é que tá aí? Tranquilo? Vamos lá, hoje num esqueminha um pouco diferente, nós vamos corrigir as questões da lista do dia 8/4, da última quinta-feira, ou seja, da penúltima lista, e tratando sobre potência, que é o nosso assunto da vez. Então a gente vai primeiro dar uma relembrada, né, claro, das explicações que a gente viu na última aula, e aliado a isso nós vamos corrigir algumas questões. Então, nessa primeira questão, nós temos uma coisa bem simples, né? Está perguntando o seguinte: em 8 elevado a 2 igual a 64, né, nessa equação, nessa igualdade, qual é a base, qual é o expoente, qual é a potência? Então, vamos lembrar o que é cada um desses elementos quando a gente está trabalhando com uma equação, com uma igualdade que envolve uma potência, ok? Então, olha, 8 elevado a 2 igual a 64. Primeiro, o 8 vai ser a nossa base. Então, a nossa base aqui, ó, é o 8. É justamente o número que está na base, né, da conta. É o número que a gente vai basear para conseguir efetuar o cálculo que a potência manda. O expoente, que é o que está exponenciando, é o que está aumentando, é o que está mandando realmente na conta, vai ser justamente o número 2. E por último, a potência é o resultado. O resultado dessa conta é a nossa potência, igual a gente viu, que é, nesse caso, 64. Vamos lembrar o porquê que é 64 nesse caso aqui. Seguinte, a gente tem 8 elevado a 2. 8 elevado a 2, isso daqui é a mesma coisa de 8 vezes 8. Ok? 8 vezes 8, pela tabuada, né? A gente sabe que é 64. Certo? Deu para relembrar aí? Tranquilo essa primeira, né? Só para a gente firmar quais são os elementos de uma potência. Próximo. Pessoal, na próxima questão, na questão 2, aí é para a gente fazer um pouco de cálculo mesmo. Aplicar, é claro, a ideia da potência, só que aplicando cálculos. E aí está perguntando o seguinte: escreva na forma de potência, depois dê os resultados. Então, na letra A, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Seguinte, primeiro escrever na forma de potência. Por que não está na forma de potência? Porque a gente não está naquele esqueminha de base e expoente, certo? Então, a primeira coisa é eu colocar, por exemplo, se eu tenho 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, ou seja, estou multiplicando 6 4 vezes. Então, a gente pode reescrever isso daqui de uma outra forma, que é justamente escrevendo 6 elevado a 4, ok? Simples, né? O 6 vai ser a base, porque é justamente o fator que está se multiplicando diversas vezes, e o número de vezes que a gente está multiplicando esse fator, essa base, é 4. Então, 6 elevado a 4. E pediu para dar o resultado, então aqui a gente vai ter que fazer um cálculo. Né? Na verdade, vários cálculos. Aqui vai funcionar como se fosse uma expressão numérica. Só que uma expressão numérica apenas envolvendo multiplicação. Então fica muito simples da gente entender quanto que vai dar isso daqui. É só fazer com calma, cada multiplicação. No começo vai ser fácil, porque geralmente é apenas aplicar a tabuada. Só que depois a gente vai ter que fazer uns cálculos na mão, ok? Então, por exemplo, no primeiro, 6 elevado a 4, eu vou ter que multiplicar o 6 por ele mesmo 4 vezes. E a gente começa, claro, por exemplo, fazendo aqui, ó. 6 vezes 6 é 36, ok? A gente pode tomar vários caminhos. Eu posso, por exemplo, fazer isso daqui, ó. Repetir o que eu ainda não trabalhei, que é vezes 6, certo? Esses dois camaradinhos aqui, eu ainda não multipliquei eles. Então, a gente vai fazer bem na sequência mesmo, da esquerda para a direita. Essa é uma das formas. Daqui a pouco eu vou mostrar outro jeito. Mas aqui, ó, a gente poderia fazer, então, 3 vezes 6 primeiro, né? Ou então, a outra forma seria fazer o 6, esse 6 com esse 6 aqui, ó, antes de trabalhar com o 36. Por que a gente pode fazer isso? Porque a propriedade associativa se aplica à multiplicação. O que é a propriedade associativa? Você pode, quando você tem uma multiplicação de 3 ou mais fatores, você pode fazer na ordem que você bem entender. Então, se eu quiser fazer 36 vezes 6, posso. Ou se eu quiser fazer 6 vezes 6 primeiro, também posso. Aí você vai avaliar o que você acha mais fácil, ok? Eu acho mais fácil fazer 6 vezes 6 primeiro, tá? Então, eu vou fazer dessa forma. Vou fazer primeiro esse 6 vezes 6 porque eu já sei o resultado. Então, vou repetir
o 36 e vou efetuar 6 vezes 6. A gente sabe que é 36 também, beleza? Agora, para finalizar, a gente vai fazer essa conta, 36 vezes 36. Eu não vou fazer aqui na mão, vocês sabem fazer multiplicação, vou colocar o resultado aqui, mas espero que quando vocês estavam resolvendo essa lista, vocês tenham feito na mão, né? Lógico. Mas aqui eu já vou colocar o resultado direto, ok? Então, 36 vezes 36 é justamente 1.296, ok? Então, resumindo, 6 elevado a 4 é igual a 1.296. Combinado? Fechou isso daqui, vamos pro próximo. O próximo é bem simples, né? 9 vezes 9, né? Ficou muito fácil, né? Isso aqui a gente pode reescrever primeiro como 9 elevado a 2. E a gente sabe que 9 vezes 9 é 81, pela tabuada do 9, certo? Então, 9 elevado a 2 é igual a 81. E aí a gente tem o próximo, que vai dar uma continha um pouco maior, claro, que é o 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 de novo. Ou seja, eu tenho 7 multiplicado 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, isso daqui eu vou reescrever como 7 elevado a, se eu estou multiplicando o mesmo fator 5 vezes, é 7 elevado a 5. E aí a gente vai fazer o mesmo esquema dos outros. Vamos lá, 7 vezes 7, 49. E aí eu posso fazer aquele esqueminha que eu falei, repetir o que eu ainda não trabalhei. 7 vezes 7 vezes 7. Combinado? Agora é o seguinte, você pode multiplicar 49 vezes 7 ou fazer daquela outra forma, aplicar a propriedade associativa. Posso multiplicar os fatores que eu tenho aqui na minha multiplicação na ordem que eu quiser. Então, por exemplo, se você quiser fazer 7 vezes 7 primeiro, que você já sabe pela tabuada, pode. Então, ó, repete o 49 e aí faz 7 vezes 7, os dois do meio aqui, vai dar, opa, coloquei errado, 49 vezes 7. Agora não vai ter escapatória, você vai ter que fazer alguma multiplicação com 49, afinal você tem 2 dele e tem 3 fatores, então você vai ter que usar o 49 de alguma forma. Você tem duas alternativas, ou faz 49 vezes 49, ou 49 vezes 7. Eu acho que 49 vezes 7 é menor, eu acho que vai ser mais rápido de fazer, se fosse fazer na mão, né? Então, a gente vai fazer 49 vezes 7 primeiro, ok? Repete o 49, esse primeiro aqui, e agora a gente efetua 49 vezes 7. Quanto que vai dar isso? Então, fazendo aí, vocês podem fazer na mão, repetindo. 49 vezes 7, fazendo, daria 343. Ok? E aí, para fechar, vai ter que fazer essa conta. Não tem escapatória. A gente faz 343 vezes 49 é justamente 16.807. Ou seja, 7 elevado a 5, 16.807. Combinado? E para fechar, tinha uma questão, a letra D, eu vou colocar bem aqui separadinha dessas outras, porque ela é um pouco diferente, né? Na letra D, a gente está trabalhando com letras. Eu tenho assim, ó, A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Que coisa esquisita, você está multiplicando várias letras. Enfim, isso não é esquisito, isso aqui não tem problema nenhum. Aqui é só para a gente aplicar o que o programa pediu. Falou assim, olha, você tem essa multiplicação, você tem que escrevê-la na forma de potência. Pensa comigo. Quando a gente pensou na letra A, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Eu tinha 6 4 vezes, então isso é 6 elevado a 4. 9 vezes 9 é 9 duas vezes, isso é 9 elevado a 2. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 é 7 5 vezes, então é 7 elevado a 5. Se você tem A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A novamente, o que seria isso, levando em conta toda a lógica que a gente aplicou anteriormente? Isso daqui vai ser, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 A's. Então, a gente vai imaginar que é A elevado a 5. Isso é potência. Não importa se é número, se não é. O que importa é se você está multiplicando algum fator. Um fator, não está falando número, um fator qualquer. Um número tal de vezes,
você vai poder elevar esse fator, a gente vai chamar ele de base, ao número de vezes que você está multiplicando-o, ok? Então, essa questão é isso. Na letra D não tem resultado, porque eu nem sei o que é A. Então, na verdade, é só a gente reescrever mesmo. A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, é A elevado a 5. Combinado? Beleza, então, espero que tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Então, pessoal, mais uma questão. Essa daqui, bem simples também, para a gente trabalhar um pouco com português, né? Algumas palavras que são bem características quando a gente está trabalhando com potência. E aí é o seguinte, aqui está perguntando, calcule o que se pede, está pedindo, né? Calcule o que se pede. Na letra A, o quadrado de 15. Então aqui, basicamente, é para a gente lembrar o que significa eu falar o quadrado de algum número. Então, é o seguinte, mais para frente a gente vai discutir com mais detalhes sobre isso, só que eu falar qual que é o quadrado de 15 é justamente eu fazer 15 vezes 15, ou 15 elevado a 2, ok? Então, falar o quadrado de um número é elevar esse número a 2, a potência de expoente 2, ok? Isso vai dar, nesse caso, 15 vezes 15 é igual a 225, beleza? Quando eu falo dobro de 15, é um pouco diferente, a gente não pode confundir. Quando eu dobro um número, é a mesma coisa de eu somar esse número com ele mesmo uma vez. Isso é dobrar o número. Ou, em outras palavras, é eu multiplicar esse número por 2. Então, é eu fazer 2 vezes 15. Lembra, multiplicação relacionado à adição. Então, 2 vezes 15, 15 mais 15. Potência relacionada à multiplicação. 15 elevado a 2 é 15 vezes 15. Nesse caso aqui, bem diferente o resultado, bem menor, é 30. 15 mais 15, 30. Beleza, o cubo de 8 agora, ó, cubinho aqui, ó, cubo mágico. Vamos lá. O cubo de 8, o que seria o cubo de 8? Quando eu falo de cubo, justamente a gente vai discutir com mais detalhes um pouco mais para frente. Quando eu falo de cubo de alguma coisa, de algum número, é justamente eu multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes. Ou elevar esse número a 3. Então, 8 elevado a 3 é igual a 8 vezes 8 vezes 8. Vamos fazer, ó. 8 vezes 8 é 64. Ok? Agora, repito esse 8 aqui. 64 vezes 8. Quanto que daria isso? Você faria a sua conta. 64 vezes 8 é a mesma coisa de 512, ok? Então, 8 elevado a 3, 512. Isso é diferente da gente trabalhar com um triplo de alguma coisa. O triplo de 8, por exemplo, é eu fazer o seguinte, é 8 mais 8 mais 8. Ou, em outras palavras, quando você soma o mesmo número 3 vezes, o próprio nome diz, olha, você está multiplicando esse número por 3. Ou, né, o contrário, você está fazendo 3 vezes esse número, que eu acho que faz até mais sentido. 3 vezes 8, 8 mais 8 mais 8. Isso daqui, bem diferente, bem menor também, é 24. Ok? Beleza, moçada? Espero que tenham entendido. Quadrado, dobro, cubo e triplo. Coisas diferentes, tratam de operações diferentes. Quadrado e cubo relacionado à potência, à exponenciação. Dobro e triplo relacionado à multiplicação. E também soma, ok? Adição. Valeu, espero que tenham entendido. Vamos para a próxima. Próxima questão, questão número 4. Calcule. Então, a gente vai calcular essas 5 potências, todas envolvendo ou expoente 1 ou expoente 0. Observa aí. E na última, um caso diferente, que daqui a pouco a gente discute. Então, aqui é bem simples, bem fácil. Lá na aula sobre potências, inclusive o link está aqui na descrição do vídeo, a gente fala um pouco sobre isso, eu dou uma explicação do porquê, a partir de uma sequência, a partir de uma lógica, é uma explicação de por que potências de expoente 1 e 0 são especiais, certo? A gente não provou qual que é a ideia delas, porém a gente tentou entender por que elas são especiais, por que elas são tão fáceis, né? Por que elas têm um padrão tão simples de entender. Então, 3 elevado a 1
É eu elevar o 3 uma vez. Ou seja, é eu não multiplicar o 3 por nada. Então, 3 elevado a 1, a gente já discutiu lá, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 3 elevado a 1 é 3. Ah, professor, não entendo por que disso, não entendo muito bem por que está acontecendo. Volta lá na aula, o link está aqui na descrição. 6.211 elevado a zero. Se eu fosse fazer 6.211 elevado a 2 ou a 3 ou qualquer coisa, seria uma conta gigantesca. Agora, 1.211 elevado a zero, a gente viu que todo número elevado a zero é 1. Mais uma vez, se não entende por quê, volta lá na aula que tem uma explicação. Então, aqui vai ser 1. 753 elevado a 1, mesma ideia aqui de cima. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, aqui, ó, 753. 180.245 elevado a zero. Mesma ideia. Isso daqui vai ser 1. E para fechar, 0 elevado a 5. Olha, 0 elevado a qualquer coisa, moçada, é 0. Porque você pensa, isso daqui é a mesma coisa de eu fazer 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, ok? Pensa, 0 vezes 0 é 0. Você vai ter outro 0 aqui multiplicando. Esse 0 aqui do resultado que deu, vezes esse outro 0 aqui, vai continuar sendo 0 e esse padrão vai se repetir sempre. Não importa o expoente que você tenha aqui, certo? Sempre que você elevar a 0 a qualquer coisa, o resultado é 0. Exceto um caso. Isso daqui a gente não vai considerar, porque fica um pouco esquisito. Se 0 elevado a qualquer coisa é 0, mas você pensa o seguinte, quando você eleva um número a 0, o resultado teria que ser 1. Então você fica sem saber, isso daqui é 1 ou 0? Ou 0. Eu não sei quanto que é, fica um pouco esquisito, né, de pensar. Então isso daqui é um caso que a gente não vai discutir no primeiro momento. Ok? A gente pode discutir isso mais para frente, mas esse caso aqui a gente vai considerar que ele é indeterminado para a gente aqui agora no sexto ano. Combinado? Então, essa foi a questão número 4, ok? Na verdade, essa daqui não é a questão número 4, não. Essa aqui é a questão número 5. A número 4, inclusive, você pode olhar aí na descrição, porque está com as respostas dela, ok? Que é justamente para escrever como que se lê a potência, como é que a gente leria ela. Então, tá aqui na descrição do vídeo a número 4, se você ficou com dúvida, eu deixei ela aqui, não vou discutir ela aqui com vocês, porque ela é bem simples, e aí na descrição tá aí para vocês, beleza? Vamos para a última questão, para a gente fechar esse negócio aqui. Então, pessoal, na questão 6, a imagem está aqui na tela para a gente entender mais um pouco. Calcule o número de cubinhos presentes no cubo a seguir através de uma potência. Então, a gente está com um cubo 3x3 aqui, né, um cubo Rubik's 3x3, então a gente vai pensar aqui nele primeiro, para depois a gente entender a outra, né? Olha para vocês verem como é que é simples a questão. Imagina esse cubo ao invés do cubo que está na questão aí para vocês, ok? Esse cubo aqui, ele é um cubo que tem sempre em cada face 3 quadradinhos por 3 quadradinhos aqui, né? Ou então se eu pensar em 3 cubinhos por 3 cubinhos. Imagina que isso daqui é todo formado por cubos. Então, quantos cubos eu teria, né? Se for pensar aqui nessa lógica, quantos cubos eu teria aqui no total se esse cubinho fosse formado? Inclusive lá dentro, imagina que tem uns cubos lá dentro e tal. Quantos cubinhos teriam se a gente fosse contar, né? Então, olha como é que é simples a ideia, moçada. Pensa comigo. Aqui, ó, tá vendo que ele é formado por 3 camadas, não é? Ó, são 1, 2, 3 camadas esse cubo. Imagina que na primeira camada, quantos cubos eu tenho só nessa camada aqui, ó? Bem simples de pensar, né? Eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Então, ó, vamos pensar nesse camarada primeiro. Então, num cubo 3x3, olha o que acontece. Se eu fosse pensar só em uma camada, eu tenho justamente, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabe que conta que você poderia estar fazendo para provar isso? É você fazer 1, 2, 3 vezes 1, 2, 3. Porque pensa, você tem 3 cubos em uma linha e você tem quantas colunas, se fosse pensar assim, né?
com justamente 3 cubos. Você tem 3 colunas com 3 cubos em cada linha, sacou? Então você está fazendo 3 vezes 3. Então, se eu fosse calcular, né, o número de cubos, eu poderia começar com 3 vezes 3. Então, olha, tá vendo? Em uma camada só, eu tenho justamente 3 vezes 3, que é 9 cubos. Agora, pensa comigo. Se eu tenho 1, 2, 3 camadas, e em cada camada eu tenho 9 cubos, né, que é 3 vezes 3, basta que você multiplique, então, esse resultado 9 por quanto? Pensa, olha, você tem 9 cubinhos aqui, você tem 1, 2, 3 camadas, então é como se você estivesse fazendo 9 mais 9 mais 9, que é justamente 9 vezes 3, ou 3 vezes 9, melhor dizendo. 9 vezes 3, isso daqui é 27, ok? Uma outra forma de eu escrever isso seria 3 vezes 3 vezes 3, que é a mesma coisa de 3 elevado a 3, que é 27, ok? Isso num cubo 3 por 3. Agora a gente vai tentar aplicar isso para um cubo 6 por 6, que é justamente o da nossa imagem. Percebe que você tem 6 cubinhos, 6, né? Como se fosse 6 cubinhos na horizontal, 6 cubinhos na vertical, não é? E 6 cubinhos, se você fosse pensar, sei lá, na profundidade ou na largura desse cubo. Então, vamos lá. Como é que a gente faria esse cálculo? Num cubo 6 por 6, como é que a gente faria? Olha, a ideia aqui vai ser a mesma do cubo 3 por 3. Pensa comigo, se no cubo 3 por 3 você tinha 3 em uma linha e 3 em uma coluna, ou 3 no comprimento, 3 na largura, né, 3 quadradinhos com mais 3 quadradinhos, você pode pensar da forma que você quiser. No caso do cubo 6 por 6, ao invés de ser 3, vão ser 6 em cada coluna, 6 em cada linha. Então, se você fosse calcular a primeira camada do cubo 6 por 6, seria justamente você multiplicar 6 vezes 6. E aí você pensa, quantos cubos vão ter quantas camadas de cubo eu vou ter para eu conseguir saber quantos que vão dar no total? Pensa, se aqui no cubo 3 por 3 eu tenho 3 camadas, no cubo 6 por 6 eu vou ter justamente 6 camadas. Então, basicamente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no cubo 3 por 3. Vai ser 6 vezes 6 vezes 6. Ok? E aí você pode fazer essa conta da seguinte forma. 6 vezes 6, isso daqui é 36. Vezes 6 novamente, 216. Resposta final, existem 216 cubinhos nesse cubo 6 por 6. Ok, moçada? Valeu. Espero que tenham compreendido tudo. Mais uma vez, a questão número 4 está na descrição e todas as outras a gente discutiu aqui. Ok? Valeu. Obrigado por ter acompanhado aí e até a nossa próxima aula.